Hey, what's up? Teacher Pablo in the house. E hoje eu vou assumir um papel diferente. Hoje eu não vou ser teacher, não, tá? Hoje eu vou ser coach. Coach Pablo. Vamos desenvolver competências e tal, aquela coisa, discurso motivacional. Mas, brincadeiras à parte, ser professor tem um pouco disso também, sabe? É uma das profissões em que a gente precisa ter um leque maior de habilidades para lidar com o ser humano, porque as pessoas projetam muito das suas vidas no seu processo de aprendizado em qualquer coisa, né? E isso é natural. Portanto, todo teacher que se preza, ele precisa estar condicionado a lidar com essas variáveis, saber como solucioná-las e orientar os alunos no melhor caminho em como desenvolver certas competências, no caso, skills, que vão ajudá-lo ou ajudá-la na jornada para atingir os seus objetivos. Seja falar inglês, seja, sei lá, perder peso, conquistar um emprego melhor. Qualquer que seja a área de atuação da pessoa que se propõe a te ajudar, ela precisa lidar necessariamente com esses aspectos da alma humana e ajudar a pessoa que ele mentora ou que ele ensina a desenvolver tudo isso. Essa é uma grande parte do trabalho que eu me proponho a fazer aqui no canal. Porque metodologia por si só, ela é legal, ela precisa que seja cada vez mais refinada, ela precisa se adequar a um rigor científico, ela precisa caber dentro da sua vida e ela precisa objetivamente te dar soluções para conquistar aquilo que você almeja. No caso aqui a gente está falando de dominar o inglês, dominar a língua inglesa. E todo esse processo ele tem uma validação científica, um caminho que você precisa seguir necessariamente, só que isso diz respeito a mim e as coisas que eu aprendi. Existe a sua parte, coisas que você precisa desenvolver se você quiser ter sucesso, e isso vai além das coisas que você aprende através de repetição, através de semântica, através de grammar, qualquer coisa que seja. Isso é um desenvolvimento seu. A única coisa que eu posso fazer em relação a isso é te mostrar quais são as competências que você precisa desenvolver, buscar algumas ferramentas que te ajudem a fazê-lo, ou seja, a desenvolver essas skills, mas lembre-se, essa parte do caminho é sua. Todo teacher, todo professor, todo mentor, enfim, qualquer pessoa que se proponha a te ajudar, ela pode simplesmente fazer parte do processo, mas o desenvolvimento é completamente seu. Portanto, você quer saber quais são essas skills, essas habilidades que vão te fazer elevar o seu aprendizado do inglês a outro nível e ainda de quebra aumentar um pouquinho do seu vocabulário? Check it out! E a primeira, e na minha opinião, talvez a mais importante skill a se desenvolver, seja self-awareness. Self é uma coisa que não tem muito uma tradução assim precisa para o português, não. Ele é um pronome que se refere à própria pessoa que se trata. Tipo, yourself, você mesmo. Herself, ela mesma. Himself, ele mesmo. E assim por diante, tá? Awareness, por sua vez, vem da palavra aware, que significa consciente, e esse ness transforma este adjetivo, aware, em um substantivo. Awareness, portanto, significa consciência. Muito em breve, eu vou fazer um vídeo só sobre prefixos, né, prefixes e suffixes, né, sufixos, para entender como é que eles se formam e como eles afetam o seu vocabulário. Existe uma lógica aí super tranquila de entender e que uma vez que você se apropria dela, você dificilmente vai ficar perdido quando encontrá-los, tá bom? Mas voltando aqui ao nosso assunto, self-awareness, autoconsciência. Você precisa saber em que ponto da sua vida você tá. Você é um adulto querendo aprender inglês? Então você deve saber, por uma questão de bom senso e lógica, que você não vai conseguir ficar fluente em 6 meses, por exemplo, né? Eu sempre uso esse exemplo porque para mim é muito ofensivo que as pessoas ainda acreditem em uma coisa dessas. Mas tudo bem, esse fluente em 6 meses ainda trata-se da minha parte, da parte dos teachers em geral, na sua vida, nos seus objetivos. Mas a questão é, você sabe quais são as suas falhas? Você sabe em quais coisas e aspectos da sua vida você precisa melhorar e como isso atrapalha no seu desenvolvimento? Essa é uma peça-chave, esse tipo de conhecimento é uma peça-chave para que você consiga seguir a sua jornada de uma maneira que seja honesta com você mesmo e principalmente de uma forma que vai te ajudar a resolver os seus próprios problemas. Eu só consigo ir até um certo ponto. Depois daí é você. O desenvolvimento da autoconsciência, por sua vez, vai te trazer uma clareza muito grande sobre você mesmo, sobre você mesma. E isso vai te levar à segunda skill que você precisa desenvolver. When you know yourself, you are empowered. When you accept yourself, you are invincible. Humility.
A nossa boa e famosa humildade. Essa daqui é condição para o seu aprendizado também. E é um fruto da autoconsciência. A humildade consiste em entender que, uma vez que você identifica quais são as suas potencialidades e principalmente as suas fraquezas, e você se propõe a melhorar esses pontos, você abaixa a sua cabeça e se torna mais sujeito a absorver as informações do exterior. Enquanto você relutar que você vai ter dificuldade para fazer determinadas coisas, que você tem sim obstáculos maiores internos a percorrer, você vai traçar o melhor caminho possível para superar esses obstáculos. Agora, se você negligenciar isso, ou seja, a sua autoconsciência trazendo à tona os seus defeitos, e você não tiver humildade, humility, para reconhecê-los, só existe um caminho possível nisso aí: fracasso. Eu já tive algumas situações assim bem complicadas na minha trajetória, e uma delas inclusive bem recente, de um aluno que teve um desempenho menos do que medíocre em uma avaliação. Ele queria me dizer que as respostas do curso estavam erradas. Você quer aprender algo na sua vida? Condição básica: seja humilde. É a melhor coisa que você pode fazer por si próprio ou por si própria. Pride is concerned with who is right. Humility is concerned with what is right. Skill number 3: consistency. Consistência. E essa é uma das que a maioria das pessoas tende a falhar miseravelmente. Miseravelmente. Entenda, nós vivemos em um mundo em que nós temos uma rotina muito louca, demandas que são assim colocadas na nossa mesa o tempo todo, elas vão se sobrepondo e com isso fica muito difícil você organizar o seu tempo. A maioria das pessoas diz que não tem tempo, mas isso não é verdade. Elas têm tempo. O que lhes falta é capacidade de organizar esse tempo de uma maneira que você consiga dar um pouco de si todos os dias. A maioria das pessoas tende a se fiar na motivação. Tem inclusive um termo que é self-motivated, que é automotivado, né? Alguma coisa assim do gênero em inglês. É automotivável, automotivado. Enfim, isso tudo é balela. Motivação, ela tem uma expiration date, ela tem uma data de validade. Em um momento a sua motivação vai acabar. Isso é fato. O que você precisa é de disciplina, que por sua vez é formada a partir da nossa consistency, consistência. A pessoa um belo dia começa a estudar 2 horas. Vou estudar 2 horas, vou estudar 2 horas. Vai lá, estuda, tal, sei o quê, vou matar aqui o verbo to be, pá, sei o quê. Depois no outro dia ela estuda 1 hora, porque estudar 2 horas todos os dias, eu vou te dizer, é muito difícil. Principalmente se você for um adulto. Aí ela estuda 1 hora no dia seguinte. No outro dia ela já não estuda. Aí no outro dia ela vai lá e pega 15 minutos. E, enfim, ela vai tendo um gráfico decrescente de aproveitamento e de tempo desprendido, e no final das contas, essa pessoa vai acabar largando o aprendizado da língua e de qualquer outra coisa também. Porque isso é um traço da personalidade que a pessoa não quis trabalhar. Isso é muito ruim, isso é muito triste. O que você precisa é de tempo acumulado de estudos. Você saber que dentro da sua rotina você precisa reservar um tempinho, 20 ou 30 minutos, se der só 15, 15. Mas todos os dias você desprender um pouco do seu tempo para aprender uma outra língua. À medida que você vai fazendo isso, você vai sedimentando o seu caminho. Dessa forma, você começa a ter mais aproveitamento em menos tempo. Lembra da humility, da humildade? Ela vai fazer parte disso aqui também. Porque o começo da curva, sabe, é sempre mais complicado. Você vai ter menos aproveitamento em mais tempo. Isso é normal, você está adquirindo uma competência. Mas à medida em que você avança, você vai tendo mais rendimento em menos tempo, porque você já passou da primeira fase. Entretanto, isso só vai acontecer se você for consistente. Consistency, man! This is the key. I accumulated small but consistent habits that ultimately led to results that were unimaginable when I started. Skill number 4. Organization. Isso é muito complicado para mim falar, porque eu sou uma pessoa, por natureza, um pouco caótica. Acho que isso dá para ver no meu falar, na maneira em que eu dou aula, né? Eu penso em muita coisa ao mesmo tempo, e isso às vezes atrapalha um pouco o meu próprio processo de aprendizado. Sim, eu sou teacher, mas eu aprendo outras coisas. Isso aqui é uma das coisas que eu gosto muito de estudar na minha vida, né? E outras coisas também, tô aprendendo outra língua, tô aprendendo irlandês, Irish, né? Irish Gaelic, o gaélico irlandês agora. Mas enfim, o que importa é que eu tenho consciência, self-awareness, desta minha deficiência. Portanto, eu sei que a organização, ela é um ponto que eu preciso considerar antes de qualquer uma das outras coisas. Até porque as outras, como humility, né, a humildade e a consistency, eu já tenho isso bem definidinho. A questão é, eu sei que eu preciso separar um tempo da minha vida para poder atingir determinados objetivos que estão germinando, que eu estou plantando. E isso é uma das coisas mais difíceis para que eu possa implementar.
Tô te falando uma coisa. Eu, teacher, passo por isso nos meus objetivos. Eu tenho diversos na vida, né? Eu dominei falar inglês completamente. Mas life's much more than that. Sabe? A vida é muito mais do que isso e você provavelmente já dominou certas coisas que eu não dominei ainda. Normal, todos nós temos ritmos de vida diferentes. Só que essa questão pra mim é a mais complicada. E se eu não tiver organization, eu não vou ter consistency. Só que hoje existem ferramentas, alarme no celular, enfim. Eu mesmo sempre uso alarme no celular para as coisas que eu preciso fazer. Eu aprendi que todos os dias dispensar um pouco da minha atenção para uma determinada jornada é mais do que suficiente a longo prazo. E eu acho que você precisa pensar nisso também. E quando a gente fala em longo prazo, isso já nos leva diretamente à nossa próxima skill. For every minute spent in organizing, 1 hour is earned. Patience. Você precisa ter paciência. Infelizmente, paciência é uma coisa que você precisa trabalhar por si só. Eu tive que fazer isso, tá? Eu não sou uma pessoa muito paciente, mas eu me convenci intelectualmente, né, e através do meu trabalho, que eu não tenho outra escolha a não ser respeitar o meu próprio tempo e o tempo do mundo e da vida. A única coisa que eu posso fazer é ser o mais consistente e organizado possível para que eu possa otimizar aquilo que eu aprendo com o tempo que me é dado. Para que isso aconteça, eu preciso viver no tempo presente. A gente está num mundo um pouco ansioso. E o que é ansiedade? Ansiedade é viver o futuro que não aconteceu ainda. Ou seja, você está aqui, no lugar de você dominar esse assunto que está aqui agora, você já está pensando numa fluência que você nem sabe definir direito o que é. Isso não tem como dar certo. Você precisa dedicar-se ao agora, ao aqui e ao agora, sem restrição. Se você ainda se preocupar com os passos que você não deu, você esquece de dar conta daquilo que está ali na sua frente, precisando da sua atenção, precisando do seu empenho. E aí, a sua falta de paciência vai se tornar um dos seus piores inimigos na sua jornada. To lose patience is to lose the battle. Em suma, essas são as 5 skills, as 5 habilidades que eu acho mais importantes que qualquer ser humano desenvolva se quiser ter sucesso nas suas empreitadas, naquilo que se propõe a fazer. De resto, você precisa procurar pessoas que possam te ajudar de uma maneira honesta, de uma maneira sincera e principalmente sólida. Se você quiser aprender inglês de uma maneira honesta, sincera e sólida, vem pro Easy English, tá aqui o link na descrição. Tá mais do que na hora de você tomar essa atitude, tomar esse passo e vir se juntar aos 5% das pessoas que falam outra língua e principalmente se esforçar ainda mais para fazer parte do 1% que é plenamente fluente. Mas para isso, tem todos esses processos que eu te falei ali atrás. Thank you for watching. Se você gostou e tá até aqui, drop a like, subscribe to the channel and I'll see ya.